Olá, alunos, tudo bem? Bom revê-los novamente. Hoje nós estamos dando continuidade à disciplina Projeto Integrador, que tem como objetivo unir e integrar de maneira multidisciplinar disciplinas para favorecer o aprendizado de vocês. E hoje nós estamos com a participação extrema da professora Renata, a professora da disciplina de Hospitalidade e Meio de Hospedagem. E nós vamos conversar um pouco sobre a importância da disciplina para a formação profissional de vocês. Professora Renata, seja muito bem-vinda. Obrigada. Professora, qual seria a importância, poderia comentar um pouco para os nossos alunos sobre a hospitalidade dentro do ambiente de trabalho, por favor? Com certeza. Quando se fala em hospitalidade, é muito comum que as pessoas pensem que a hospitalidade está relacionada apenas com os meios de hospedagem e com restaurantes. Mas, na verdade, não. A hospitalidade faz parte de toda a cadeia produtiva do turismo. E se você perguntar a 50 pessoas diferentes o que significa hospitalidade, provavelmente você vai obter 50 respostas diferentes das pessoas. Como, por exemplo, criar um ambiente agradável, receber as pessoas de maneira calorosa, ser acolhedor, né, proporcionar uma atmosfera especial para esse hóspede, para esse turista, porque, de certa forma, todo mundo tem uma resposta intuitiva e correta do que significa hospitalidade ou não, né? Então, o termo hospitalidade, se a gente for ver a evolução histórica dessa palavra, a gente vai perceber que alguns autores, eles afirmam que a hospitalidade existe desde que o homem passou a se relacionar com seus semelhantes. Alguns autores colocam nos seus textos que Deus, quando criou Adão e Eva, ele foi hospitaleiro ao criar o paraíso e proporcionar o usufruto deles dois no paraíso, dando tudo de melhor que ele tinha criado para Adão e Eva. Então, isso é um ato de hospitalidade. Se a gente parar para pensar, a hospitalidade é justamente isso, receber bem as pessoas, dar o melhor que você pode oferecer a ela. Então, se a gente for ver a evolução histórica da hospitalidade, os autores falam, né, desde o início da civilização, com Adão e Eva, essa parte histórica religiosa, e trazem relatos também de alguns casos bíblicos da questão de lavar os pés dos hóspedes, a situação também de algumas hospedarias algumas hospedarias inglesas que recebiam os seus hóspedes cansados com uma caneca de cerveja, a questão também na própria mitologia grega, Zeus, que era o Deus protetor do hóspede e do viajante. Então, se a gente for parar para estudar a história da hospitalidade, é possível ver que ela está presente em todas as formas de relacionamento entre pessoas, né? Que a hospitalidade significa exatamente isso, receber bem, acolher, hospedar, alimentar, entreter o hóspede, o viajante. Então, é um termo que ele é de profunda importância para a pessoa que trabalha com turismo, já que ela trabalha com pessoas, recebendo pessoas. Então, ter o conhecimento e entender a definição desse termo é muito importante para que se possa colocar em prática. Até porque o turismo ele está diretamente relacionado com a hospitalidade. Já que a hospitalidade significa bem acolher, bem receber as pessoas, é importante para contribuir com o grau de satisfação desse turista. Faz com que ele, ficando satisfeito, existe a possibilidade dele voltar naquele destino. Ou voltar, ou indicar, ou quem sabe quando voltar para aquele destino, se hospedar no mesmo hotel, procurar o mesmo restaurante. Então, a hospitalidade ela é fundamental para o desenvolvimento do turismo. Interessante, professora, que particularmente falando, eu percebo isso. No nosso estado, nós temos essa característica fortíssima de acolher bem, né? Você estava comentando sobre a questão da hospitalidade. Quando alguém de fora vai visitar algum interior, as pessoas são tratadas como se fossem até mesmo da própria família. Uhum. E isso é uma característica fortíssima que existe no nosso estado e que o turismo acaba se beneficiando de certa forma. Professora, relacionada aos tipos de meio de hospedagem, qual a importância do guia de turismo saber os tipos, como ele é dividido, como é que funciona todo esse processo? Uhum. A questão dos tipos de meios de hospedagem, vários autores classificam de várias formas, certo? Mas a gente pode fazer aqui um breve relato de alguns tipos de meios de hospedagem, né, que existem
os mais diversos, desde os mais simples até os mais luxuosos e sofisticados. Então, existem esses tipos de meios de hospedagem para justamente atender à necessidade e o interesse dos hóspedes que cada vez mais têm particularidades e exigências diferentes. Então, a gente pode levantar aqui alguns tipos, como o Hotel Fazenda, né, que é um hotel em meio rural, que tem como principal característica mostrar para o seu visitante a rotina e o dia a dia de uma área produtiva rural, de uma fazenda. Hotéis cassino, né, que é um tipo de hotel também voltado para o lazer, para os jogos. Os resorts, que são aqueles tipos de meios de hospedagem que são super luxuosos e completos. Então, os spas, que têm como objetivo cuidar da saúde, a manutenção da saúde. Os próprios motéis, que são meios de hospedagem, que surgiram nos Estados Unidos, nas estradas americanas, que tinham a possibilidade das pessoas fazerem pausas apenas para dormir e tem a possibilidade de guardar o seu carro, até porque o significado da palavra motel é motor hotel, né? Que é a questão de guardar o carro próximo ao meio de hospedagem. Pensões, pousadas, albergues, campings, né? Então, a gente tem vários tipos de meios de hospedagem, né? A tipologia ela é bem vasta, para que a gente possa entender esses tipos de meios de hospedagem e conhecer quais são as características desses meios de hospedagem e que a gente possa, enquanto profissional, indicar ou selecionar o meio de hospedagem adequado para o nosso público, né? Já que eles são segmentados dessa forma para atender as necessidades e as expectativas, os desejos dos seus hóspedes, dos seus clientes. Excelente. Relacionado ao meio de hospedagem, professora, quais os tipos de departamentos, como é que funcionam as funções dentro dos meios de hospedagem? É importante o aluno ter esse conhecimento, reforçando mais uma vez nossos alunos, a questão do acesso à plataforma Moodle. Ou seja, quanto mais vocês puderem acessar a plataforma, observar os vídeos, responder os chats, os fóruns, se apresentar e, principalmente, responder as questões no prazo estabelecido. A educação à distância está muito relacionada com a questão dos prazos. Então, não deixe para fazer as atividades de última hora, né? Então, voltando para a professora, sobre os tipos de departamentos e as funções que existem dentro dos meios de hospedagem, professora. Na nossa disciplina de hospitalidade e meios de hospedagem, a gente vê também um dos conteúdos que é justamente departamentos, cargos e funções em hotelaria. Então, nessa aula, a gente pode ver que esses departamentos, cargos e funções, eles podem variar de acordo com os meios de hospedagem, né? Porque um meio de hospedagem mais simples, ele não vai ter toda a infraestrutura que um meio de hospedagem mais luxuoso, de grande porte, tenha. O de grande porte, que é aquele que é mais completo, que é maior, a gente pode ver que ele tem o setor de hospedagem, que inclui a portaria, o setor de reserva, governança. Temos também o setor de marketing, que está relacionado com a parte de pesquisas de mercado, relações públicas, de publicidade, de promoção, de vendas. Temos também a parte de finanças e contabilidade, né, que é toda a parte administrativa, financeira e contábil desse grande meio de hospedagem. A administração e segurança, questão de recursos, de informática, manutenção. Temos também a parte de alimentos e bebidas, a parte de bar, de restaurantes, serviços de quarto também, já que existe a questão de serviço de quarto envolvendo alimentação. A outra parte de eventos e serviços, né, que hoje a questão de eventos tem sido muito investida nos hotéis, né, porque o evento ele pode ser um grande contribuinte para diminuir um pouco a sazonalidade que existe, né? Então, os hotéis, os grandes hotéis, os hotéis de grande porte, eles sempre têm os setores que podem ser utilizados para eventos, como auditórios, salas de reuniões. Então, é uma área também dos meios de hospedagem de grande porte. Sim. Então, aí teria parte de entretenimento, eventos, lojas. Então, os meios de hospedagem eles podem variar, né? Esse organograma, essa
a infraestrutura que é oferecida, ele pode variar de acordo com o tamanho dos meios de hospedagem. Uma hospedagem mais simples, como uma pousada, não vai ter toda essa infraestrutura que eu falei, que ela é mais característica, mais particular de um hotel de grande porte. Excelente. Relacionado aos termos técnicos que existem na disciplina hospitalidade e meio de hospedagem, qual a importância do guia de turismo ter conhecimento sobre esses termos técnicos, professora? Então, os termos técnicos são de fundamental importância que o guia de turismo ele tenha conhecimento. Por quê? Porque a terminologia técnica, a grande maioria dos termos técnicos que são utilizados no turismo são em inglês. Então, é importante que o guia ele saiba o que significa, saiba como pronunciar e o que significa, porque toda a cadeia produtiva do turismo utiliza esses termos técnicos. E o guia ele tem contato com o recepcionista, com o agente de receptivo, né, com inúmeros profissionais. E ele precisa ter domínio dessas informações. Alguns termos técnicos como all inclusive, que significa tudo incluso em um meio de hospedagem. O próprio alfabeto radiotelefônico, que é necessário ele ter essa informação, seria as letras de A a Z, que tem uma palavra associada para que não precise ficar soletrando. Por exemplo, alfa seria A, Charlie seria C. Então, é importante conhecer esses termos técnicos para que se exista uma comunicação melhor com os profissionais do turismo, de maneira geral. Então, na nossa disciplina, a gente vê também uma aula dela, uma parte dela que é sobre a terminologia técnica, que a gente tem um alfabeto, um glossário, vamos dizer assim, de A a Z, com essa terminologia técnica. Informações como o FNRH, que todo guia deve saber, que é a Ficha Nacional de Registro de Hóspedes. Overbooking, o que significa, né, que seria o excesso de reservas. É muito comum existir overbooking em hotéis, overbooking em aviões, né, em voos, que significa que a companhia aérea vendeu mais passagens do que o avião comportava ou o meio de hospedagem. PAX, que seria o termo utilizado para passageiro, hóspede ou cliente. Day use, que seria a possibilidade de usar o turista, ele fazer uso durante um dia dos serviços de um hotel. Transfer, que seria o serviço de levar o turista para o hotel e do hotel para o aeroporto. City tour, voucher, welcome drink, entre outros. Eu acho que essa parte de tecnologia técnica ela é muito importante para que o guia de turismo ele possa se comunicar com as pessoas da cadeia produtiva do turismo, porque é uma tecnologia que é comum, né, na nossa área de turismo. Todo mundo tem que ter domínio, conhecimento, saber o que significa, saber o que pronunciar, saber o que é cada um desses termos técnicos. Então, para que a gente possa concluir e entender realmente essa situação do que é hospitalidade e qual o relacionamento que ele tem com os meios de hospedagem, eu acho que uma maneira muito simples que a gente possa entender o significado real da hospitalidade é se a gente perguntar, se você fosse receber uma visita na sua casa, o que é que você faria para receber bem essa pessoa? Né? A primeira coisa seria oferecer tudo de melhor que você possa. Organizar a sua casa, comprar comidas gostosas para oferecer para o seu turista, para o seu visitante, para o seu parente, proporcionar entretenimento. Você vai querer levar esse seu parente, esse seu visitante para um restaurante bacana, para uma praia legal. Então, para que a gente possa entender a grandiosidade da palavra hospitalidade, a gente sempre deve pensar em como eu poderia receber bem uma pessoa, né? Se colocando no lugar de prestador de serviço. O que é que eu posso fazer para proporcionar o melhor para o meu hóspede, para o meu cliente, para o meu turista? Então, a hospitalidade é uma coisa muito grande, que tem uma dimensão muito grande e que faz parte de toda a cadeia produtiva do turismo. E com relação aos meios de hospedagem, é de fundamental importância que o guia de turismo tenha domínio da terminologia técnica, conheça os tipos de meio de hospedagem, a classificação e conheça os cargos, departamentos e funções dentro de um meio de hospedagem. Excelente, professora. Muito obrigado pela explanação. Alunos, continuem acessando a plataforma. Bons estudos.